Meus amados, hoje o tema da nossa reflexão é alguém para se pôr de joelhos. Imagine o seguinte, você vai para o culto da sua igreja e o pastor que vai pregar quer te convidar a sofrer. E aí, você está disposto a continuar nesta igreja? Quero te convidar a sofrer. Quero te convidar à angústia. Quem já viu uma pregação bastante famosa, já muito assistida, do pastor David Wilkerson, aquele que escreveu A Cruz e o Punhal, e ele tem uma pregação no YouTube, chama Um Chamado para a Angústia. Alguém já viu essa pregação? Se alguém não ouviu, eu recomendo que ouça. Ele tem uma frase nesta mensagem que ele diz assim, olha, o servo que estiver disposto a sentir a dor de Deus é o único servo que tem autoridade e o direito de se apoderar das promessas e da aliança com Deus. Você já imaginou que desafio para nós? Eu quero convidá-los a ler comigo o primeiro capítulo do livro de Neemias. Abra aí a sua Bíblia. Anote, risque, rabisque, marque. Neemias, capítulo 1. Nós vamos ler o capítulo 1 inteiro. Sem pedir perdão por isso, né, pastor? Amém? Se você quiser acompanhar a leitura pela projeção, fique à vontade também. Você que está em casa, também, por favor, se dedique à leitura da palavra do Senhor. Diz assim, a palavra do Senhor, no livro de Neemias, capítulo 1. Palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes e os que sobreviveram ao exílio se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Eu disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos, mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor,
Estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra a nós revelada, que o Senhor nos conduza com sabedoria e graça, para que possamos, ó Deus, expor com fidelidade a tua palavra, e que ela possa, Deus, nos ensinar, nos conduzir para o louvor da sua glória. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, só para fazer um contexto deste momento de Neemias e a situação que ele está vivendo, e o que nós podemos e devemos aprender desta palavra e da nossa condição como servo de Deus. Qual é o nosso papel enquanto servos de Deus que somos diante do mundo, diante da igreja, diante da nossa família? Hoje, até à tarde, foi interessante que eu ainda meditando na palavra, um irmão compartilhou um vídeo no grupo de homens do WhatsApp, acho que muitos viram aqui, e o pregador dizia assim, se você não for o número 1, você está envergonhando a Deus. Não aceite nada menos que isso, de ser o número 1. Eu fico imaginando que tipo de mensagem que fica na cabeça de alguém. Como um outro famoso pregador de internet, ele disse, você é o ponto fraco de Deus. Então observe, porque em tese, claro que nós não temos espaço nem tempo para expor isso aqui, mas durante pelo menos 300 ou 400 anos da história do mundo, nós estamos nesse movimento em que o indivíduo passa a ser o centro do mundo, como se tudo fosse para mim, tudo girasse em torno de mim. Mas a palavra de Deus nos ensina exatamente o oposto disso, porque o próprio Deus se fez homem e sofreu morte de cruz, para que pudéssemos ter vida, não colocando Ele como primeiro, mesmo sendo Deus, colocando a nossa vida em primeiro lugar. E nos recomendou a mesma coisa. Aquele que quer vir após mim, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aqui nós temos uma história marcante que se repete em Esdras, que se repete em Paulo, que se repete em Jesus no seu extremo, porque é Deus. O povo de Israel teve 120 anos de um reinado unido. Só para a gente entender essa parte, é bem importante isso. Até para a sua leitura bíblica. 120 anos foi um reino unido. 40 anos de Saul, desde que se formou uma monarquia, que se instituiu um rei, saiu o tempo dos juízes, você vai ler Juízes, Ruth, depois vem lá Samuel, em Samuel vai se instituir a monarquia. Então Saul é levantado como rei. Saul vai governar por 40 anos, depois Davi é levado ao trono pela promessa de Deus, e depois Salomão também 40 anos. Mas depois de Salomão, esse reino é dividido, porque Salomão, no final, ele acabou perdendo a mão da fidelidade a Deus, e este reino é dividido. Então se estabelecem 2 reinos, o reino do norte com 10 tribos, e o reino do sul com 2 tribos, tribo de Judá e tribo de Benjamim. Então o reino do norte, muitas vezes a Bíblia se refere a ele como o povo de Efraim, por ser a tribo predominante, ou o reino do norte, ou às vezes Israel, mas sempre se referindo ao reino do norte, e ao reino do sul, ao reino de Judá. Isso aconteceu em 931, essa divisão, antes de Cristo. E só em 722, o reino do norte se desfaz. Acabou o reino do norte porque foi dominado pela Síria e se acabou.
Não obstante os profetas estivessem sempre alertando contra o pecado do povo e que aquilo haveria de acontecer se não houvesse o arrependimento. O arrependimento não aconteceu. O Reino do Norte teve 8 dinastias, que são dinastias, famílias que reinavam. 19 reis, nenhum deles andou com Deus. E se desfez, acabou, se desfez, literalmente. Mas o Reino do Sul também começa a caminhar para idolatria, para um mundo onde o direito é distorcido, o pobre é oprimido, o órfão abandonado, a viúva esquecida, e Deus vai chamando a atenção do povo, eles não vão dando atenção. Jeremias talvez seja o profeta de antes desse exílio, o mais proeminente, que vai profetizar antes e durante o exílio, e então em 605 Nabucodonosor vai cercar o Reino do Sul, e vai levar uma parte dele. Nessa ocasião ele leva alguns nobres, entre eles Daniel. Quando você ler o livro de Daniel, então é neste primeiro momento em que Nabucodonosor leva uma turma. Em 596 a.C. ele volta lá, mas ainda ele não cerca totalmente. Em 586 é a destruição total de Jerusalém, fica sobre escombros. Derrubam-se os muros, derrubam-se o templo e Jerusalém se acaba. E ele leva o povo e larga alguns lá em Jerusalém. Deixou alguns lá. Isso em 586. 539, o rei Ciro, persa, domina a Babilônia e domina todas as terras, porque essa era a briga, né, de povos querendo dominar até terminar no último grande império, que é o Império Romano. E ele libera o povo judeu para voltar para a sua terra. Em 536, 539, 538 aproximadamente, eles começam a voltar para Jerusalém, alguns poucos, e em 516 o templo vai ser reconstruído, perfazendo aí entre a destruição e a construção do templo 70 anos de cativeiro profetizado pelo profeta Jeremias. E começa uma reconstrução desse povo. Muitos voltaram, outros continuaram na Babilônia, que é o caso de Neemias. E só em 445 anos, quase 140 anos depois da destruição do templo, Neemias é copeiro do rei, é isso que começa a falar o livro. Ele vai perguntar para o seu irmão que vem lá da província, que vem de Judá, e ele pergunta: como está o meu povo? E aí vem as respostas. Veja, ele tem uma função no palácio, ele tem uma função de respeito, uma função de notoriedade, de importância, tinha acesso direto ao rei. Então ele vai dizer assim, olha, vamos ler novamente do verso 1 até o 4. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã. Mês de Quisleu é importante destacar, porque isso vai ajudar na nossa reflexão. Se refere a novembro, dezembro, mais ou menos, do nosso tempo. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam. Aí vem a notícia de como está o povo. O restante dos que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ele ouve essa notícia, ele diz assim, olha, quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Esse alguns dias é longo, porque no capítulo 2, no tempo em que ele vai falar com o rei, já é mês de abril. Então se passaram ali quase 4 meses, deste momento em que ele começa a se lamentar, jejuar, sofrer, se angustiar pelo povo que sofria em Jerusalém. Então começa aqui as lições que devemos aprender da palavra de Deus. Quando temos conhecimento de uma situação penosa e dramática. Observe,
E nesse ponto, irmãos, quero abrir um parênteses para que nós não olhemos para nós mesmos nesse momento, embora a tônica da pregação do evangelho moderno seja tudo para você, tudo para mim, porque Deus, eu sou o ponto fraco de Deus, porque eu preciso ser o número 1, porque Deus vai fazer tudo por você. Eu quero te convidar a olhar como é o evangelho de Cristo para o outro. Porque quando olhamos para o outro, invariavelmente olhamos para nós mesmos. Porque nós devemos amar o outro como a nós mesmos. Deus é quem cuida de nós. Miséria. Aqui, quando a notícia fala em grande miséria, se refere a uma extrema pobreza, de fome, a ponto que, um pouco adiante no livro de Neemias, eu não sei se no capítulo 5, ele vai tomar conhecimento de que muitas pessoas colocavam seus próprios filhos como servos de outros para poder obter alimentos, para não morrer de fome. Muitos abriram mão das suas próprias terras ou tomaram dinheiro emprestado com juros abusivos para poder comer, já não tinham mais nada. Então eles estavam numa situação de muita miséria e humilhação. Na versão Almeida Corrigida e Fiel e algumas outras versões, fala-se de miséria e desprezo. O que é desprezo, meus irmãos? Desprezo é quando se é esquecido, que não se importa. O que é alguém desprezado? É alguém com quem ninguém se importa, que está lá largado e desprezado. É como aquele objeto que você coloca num canto da sua casa e você nunca mais se lembrou dele, a não ser um dia que teve que fazer alguma arrumação, uma mudança, e você encontra lá. Então isso é o equivalente ao desprezo. E as muralhas estavam destruídas, ou seja, o povo estava em extrema pobreza, esquecida de uma maneira geral, e sem nenhuma proteção e sem nenhuma lei que pudesse ajudá-los a melhorar a sua vida. Então essa era a situação do povo. Quando temos conhecimento de uma situação penosa, o que é que nós fazemos? Veja, e aqui eu quero trazer alguma aplicação. Às vezes para nós, uma situação penosa é não ter condições de comprar uma roupa nova, ou talvez de trocar o móvel da casa, ou comprar um carro, ou trocar de carro. Nós temos, irmãos, graças a Deus aqui, em sua maioria, condições muito tranquilas de vida, mas saiba que para muitas pessoas, pagar o aluguel e comer um bife no domingo é o teu sonho. O que para nós é simples, talvez. Para muitos de nós, às vezes, sair de casa e pensar o seguinte: olha, preciso comprar alguma coisa para a janta. Olha, o que você quer? Frango? Você quer uma carne para cozinhar? Você quer um bife? O que é que você quer? E o que for escolhido vai se comprar. Mas não é a realidade da maioria das pessoas, ou melhor dizendo, de muitas pessoas, não da maioria. Às vezes, para nós, a nossa angústia é que o nosso filho se dedique nos estudos que nós nos esforçamos para oferecer a ele, mas ele aparentemente é preguiçoso, não quer estudar, e a nossa angústia diante de Deus é que ele estude, mas para muitos é que o filho possa ser restaurado de uma vida de criminalidade. Então observe esta questão do equilíbrio para trazer para a nossa mente sempre a essência do Evangelho, como nós cantamos aqui de manhã. Quando nós temos conhecimento de uma situação dramática, qual é a postura do servo de Deus? Como nós temos, eu entendo que na denominação batista, talvez um dos grandes feitos de olhar para o outro, de uma ação social efetiva que nós temos nos últimos tempos, é a Missão Batista Cristolândia. Porque o pastor Fernando Brandão, ele se perde no centro de São Paulo. O pastor Fernando Brandão é o diretor da Junta de Missões Nacionais, responsável pela Missão Batista Cristolândia. Ele se perde no centro de São Paulo e vai parar onde? Na Cracolândia. Quem conhece a Cracolândia aqui?
de passar lá mesmo. É bonito de ver, né? Não é? E quando ele olha aquilo lá, ele diz, alguma coisa precisa ser feita. E ele traz um pastor da Bahia, Humberto Machado, salvo engano o nome dele, que vai pôr uma cadeira no meio da praça e começar a cortar cabelos daquelas pessoas. E hoje são, acho que 14 unidades em 9 estados, que já atendeu milhares e milhares de pessoas. Eu não sei os números ao certo, mas pelo que eu estou jogando aqui algo que possivelmente seja, eu não tenho certeza dos números, mas mais de 5.000 pessoas já foram resgatadas das ruas por este trabalho, porque alguém sofreu por aquelas vidas. Então observe o que acontece aqui com Neemias neste momento. Ele vê o povo naquela situação e ele poderia dizer o seguinte: Senhor Deus, meu Pai, abençoa aquele povo, Senhor, tenha dó daquele povo, e seguir a sua vida. Mas ele tem aqui uma resposta interessante, porque ele senta. Eu imagino que, aí é por minha conta aqui que eu estou dizendo, tentando contextualizar o momento, eu acho que aquele choque de saber aquela notícia, ele senta, ele chora e ele lamenta. Como pode estar o meu povo nessa situação? O que é que ele demonstra nesse momento? Uma compaixão genuína. Eu estou bem, e o outro, como está? Lembra Jesus quando, diante da situação de Lázaro, e ele chora, que é mais do que chorar por um amigo que morreu e que está ali dentro, Jesus contextualiza nessa situação a própria condição humana de viver num mundo de pecado, de enfermidade, de doença e de morte, que contraria todo o projeto original de Deus. E ele ressente daquilo, e ele chora, mas mostra o seu poder sobre a morte. Até onde o sofrimento do outro dói em nós. E Jesus recomenda que sejamos, irmãos, como criança. É interessante trazer neste contexto o fato de Jesus dizer que se não formos como crianças, não alcançaremos o reino de Deus, porque a criança tem uma sensibilidade maior, melhor do que a nossa. Não que as crianças sejam a perfeição também, né? Porque se você tira alguma coisa da criança, ela é meu, né? Ela tem uma natureza aí, como ressalta mais as qualidades que nós temos mais condições de segurar, né? De prender, ela expressa, mas ela tem uma inocência grande e ela sofre mais o sofrimento dos outros. A ponto de a lei brasileira estabelecer uma coisa chamada alienação parental para proteger crianças, porque entre brigas e separações de pais e mães, jogam o sofrimento para cima da criança e torna ela alienada, colocando ela contra o outro, sem saber a dimensão que isso ataca no coração da criança. Lembro quando era criança, eu estava deitado na minha cama para dormir, tinha um primo que invariavelmente chegava bêbado e sempre aprontando e sempre falando, disposto a brigar, e ele agredia com palavras a minha avó, e ele entrou lá dentro de casa e ele estava muito embriagado, e a minha avó foi firme com ele, e ela deveria ser, porque realmente precisava pôr no eixo, e ela falou, olha, é melhor que você vá para sua casa, e ele morava numa outra cidade, e estava um dia de chuva, lembro bem desse momento, e quando ele saiu, eu estava na minha cama, eu chorei muito, desesperadamente. Talvez hoje não, mas porque eu era uma criança e eu fiquei imaginando ele na rua e a chuva. Consegue entender, irmãos? Então, quando nós olhamos, por exemplo, nós somos servos de Deus, nós somos cristãos, e qual é a dimensão de sofrimento que temos quando olhamos para o outro? Quando nós olhamos, por exemplo, o que aconteceu na Bahia recentemente, nós nos movemos, alguns talvez até se dispuseram a fazer uma oferta para alguma campanha específica, alguns até fizeram alguma doação, alguns até oraram
Mas imagine que viesse uma notícia de um alagamento da cidade e desabamento destas casas, e lá nesta cidade morasse os seus pais. Qual seria a ação? Eu imagino que imediatamente você procuraria o primeiro ônibus, o primeiro avião, você iria desesperadamente fazer alguma coisa, porque a compaixão genuína que move o servo de Deus é aquela que faz doer a alma em compaixão pelo outro. E esta foi a compaixão que moveu o coração de Neemias. E quando nós nos compadecemos, nós perguntamos, nós nos interessamos, nós queremos saber, e isso nos impõe diretamente uma responsabilidade sobre a situação. Então, eu imagino, vamos tentar contextualizar aqui para a nossa vida. Você está perguntando hoje para alguém, e você sabe essas respostas. Como está a minha família? Como estão meus filhos? Como está o seu bairro? Ou como está o nosso bairro? Como está a nossa igreja? Como está o seu ministério? Como está o seu trabalho? Quais as respostas que você tem para isso? E se você não tiver disposição para entender, você também não tem disposição para se envolver. Paulo, quando ele está falando à igreja de Éfeso, está lá em Atos, ele diz assim, olha, em tudo tenho mostrado a vocês que trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito isto, ajoelhando-se, Paulo orou com todos eles, expressando diretamente o ensino do próprio Jesus. Melhor é dar do que receber. Então observe, irmãos, alguém para se pôr de joelhos. Este é o tema que nós estamos perseguindo aqui. Ele vai então se lamentar de extrema compaixão que ele tem pela situação do seu povo. E me vem uma pergunta aqui na cabeça da gente, e a gente precisa refletir nisso. Se havia um povo lá naquele lugar, e a tantos quilômetros depois, não me lembro qual é a distância, estava Neemias, por que é que Deus não levantou alguém lá naquela cidade para se mover pelo povo e teve que ir buscar Neemias lá naquela distância? Porque invariavelmente, Deus está procurando alguém disposto a se pôr de joelho para alcançar vidas. Talvez seja você a pessoa que Ele procura para se pôr de joelhos pelo seu casamento, pela sua casa, pela sua igreja, pelo seu bairro, pelo seu ministério, pela sua igreja, pelo seu país. Porque quando nós nos colocamos à disposição, nós recebemos dele o chamado. E se ele se compadeceu, ele também busca a presença de Deus. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Quanto tempo? E isso é importante, irmãos, porque essa dimensão, fala, mas não é o tempo de oração, é a qualidade da oração. Eu sei que vem muitos jargões que vão sendo construídos ao longo da história para ir justificando alguma coisa, mas o fato é o seguinte, jejum e oração é o idioma que se fala, ou melhor dizendo, são o idioma que se fala com Deus. E se você se vê diante de uma situação, melhor coisa que tem é você sentar na mesa do patrão para discutir com ele o que se pode fazer, não é? Então ele coloca sob oração, alguém já disse isso, não sei quem, fica aí a falta do crédito, né? Que a oração, a ação, sem oração é arrogância. Quando vamos pelas nossas próprias ideias, mas também a ação, a oração sem a ação é servir um prato vazio a quem está com fome. Então observe, a vida cristã, ela implica diretamente uma vida de disciplina espiritual.
Oração e jejum são audiências do servo fiel com o seu Senhor. Ou seja, servos do ministério cristão são aqueles de coração quebrantado pelo jejum e pela oração e enviados por Deus. Você quer ter certeza de que alguma coisa que você se dispõe a fazer é você ter a convicção que Deus respondeu no seu coração, que você é quem tem que ir e é você que tem que fazer. Porque Deus vai romper muitos obstáculos da vida dele. Jesus, quando se encontra com aquela mulher no poço, na cidade de Sicar, no poço de Jacó, com aquela samaritana, ele está cansado, está com sede, também tem fome. De modo que os discípulos vão comprar comida, mas ele se dispõe a ensinar aquela mulher sobre o reino de Deus. E ela sai imediatamente fazendo aquilo fluir. O rio de água viva flui, porque ela vai até a cidade, muita gente vem. E quando muita gente vem em busca, sedento por Cristo, vem os discípulos e quer que ele coma alguma coisa. E ele vai responder o seguinte: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. A minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai, daquele que me enviou para realizar a boa obra. Amados irmãos, talvez o jejum tenha sido algo que tenha perdido espaço na vida cristã. Eu estou falando para nós, não estou fora disso, eu estou dizendo para nós. E nós temos que colocar isso como prática, porque Jesus partiu do pressuposto que os seus discípulos fariam jejum. Porque ele disse: quando vocês orar, quando jejuar, e quando der esmola. Ele parte de 3 pressupostos. Discípulos seriam pessoas de oração, de jejum e bondosas. Então, jejum, ele parte. Isso é parte importante da nossa vida. Irmãos, acredite, aumenta a sua sensibilidade espiritual. Vai bater a fome, evidentemente. Eu até tenho, fazendo só um parênteses aqui, há algum tempo que eu tenho pensado já nisso, pelo menos uns 2 meses, de organizar aqui na igreja com os irmãos um seminário exclusivo sobre a prática do jejum. Da importância que tem isso na nossa vida, para que a gente não perca isso. E ele também, diante de Deus, ele reconhece os seus erros e os erros dos seus. Veja que ele vai falar no verso 6, estejam atentos os seus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti. Veja que ele está aqui, olha, ele está falando dele, que hoje faço, mas depois ele chama para o coletivo, pelos filhos de Israel, teus servos, faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido. Ele não se coloca fora. Nenhum de nós tem condições de se colocar fora de uma situação para dizer, vocês precisam, nós precisamos. E é interessante que Neemias vai levantar desta oração, veja o verso 11, isso aqui é muito importante para o nosso entendimento, para entender as características da ação de Deus neste momento em que um homem se prostra, um servo se prostra diante dele. Verso 11 diz assim, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem sucedido hoje e encontre a misericórdia diante desse homem. É interessante porque ele entende a situação, ele chora, ele lamenta, ele busca a presença de Deus, ele ora, ele jejua. São 4 meses pelo menos, até que ele se levanta com a convicção da sua vocação de fazer esse trabalho, porque é ele a quem o Senhor vai enviar. Tanto que ele já levanta com essa consciência. Não vai ser fácil passar pelo rei, mas eu estou pedindo ao Senhor que me faça ser bem-sucedido diante desse homem. Porque ele levanta nesta convicção de que é ele quem vai fazer. Neemias cai de joelho diante de Deus para se levantar diante do rei. Observe isso, meus irmãos. Você quer se levantar neste mundo? Se prostre diante de Deus. Se prostre diante de Deus. Ele começou uma conversa longa com Deus para receber de Deus uma orientação. Você vai lá.
Então esteja atento, meus irmãos, porque quando você vir uma situação, quando você enxergar uma situação, e você ter compaixão, e você buscar a Deus, e nós buscarmos a Deus, diante dessa situação, Ele pode levantar você para fazer este trabalho. Entendendo que nós estamos totalmente envolvidos, e que a oração não é um elemento isolado, que eu simplesmente, Senhor, claro que aonde a nossa mão não alcança, não tem muito jeito, né? Acontece alguma coisa distante de nós só podemos clamar ao Senhor para que de alguma forma Ele faça alguma coisa. Aconteceu esse acidente agora, lá em Minas Gerais. Quer dizer, quem de nós tem condições de fazer alguma coisa? Tudo que é preciso já está lá, mas nós podemos pedir a Deus que faça com que os bombeiros, com que os socorristas sejam bem-sucedidos nas suas buscas. Mas aonde a nossa mão alcança, nós estamos inteiramente envolvidos também para agir. Esta é a essência do que Deus nos chama para fazer. E a obra de Deus por meio de Neemias. Veja, esse povo estava há pelo menos 130 ou 140 anos aí, entre o momento da destruição de tudo, dos muros do templo, totalmente desolados, até esse momento em que Neemias, nesse meio tempo, teve a reconstrução do templo. Está lá em Ageu, está lá em Esdras, mas até que Neemias pergunta sobre como está o povo, e quando ele pergunta e sabe da situação do povo, ele busca a Deus, e Deus confirma no seu coração que ele é a pessoa quem deve fazer alguma coisa. E ele se levanta e vai para lá, e pede, passa pelo rei, o rei consente, porque irmãos, tem uma coisa que é muito importante de saber. Quando Deus te vocaciona para alguma coisa, não se atemorize pelos obstáculos, porque o próprio Deus se encarregará de tirá-los da tua frente. Deus já tinha preparado, inclusive, as pessoas que trabalhariam com ele, e em 52 dias, Neemias conduziu o povo na reconstrução dos muros, arrumou a defesa da cidade, reuniu o povo, restabeleceu a justiça social, fez com que os filhos servos fossem devolvidos às suas famílias, que as terras fossem devolvidas àqueles que eram donos e foram tiradas por conta das suas necessidades, que os juros não fossem cobrados das pessoas. Ele restabeleceu a defesa, restabeleceu o direito, restabeleceu a justiça social e promoveu a volta ao culto e à verdadeira adoração a Deus. E aqui fica para nós uma lição muito importante. Situações, momentos, questões, problemas que pareçam insolúveis, impossíveis até de serem resolvidas, sem esperança, encontrarão soluções quando homens e mulheres de Deus, quebrantados pelo jejum, pela oração e com o coração compadecido, dispõem a agir. Amém? Conheci um pastor, capelão, e num hospital, ele tem a notícia de que a direção do hospital determinou o fim do trabalho de capelania. Por quê? Por causa da atitude, da má conduta de um pastor que passou por lá. Infelizmente, nós passamos por isso. E essa notícia chega ao ouvido dele, num lugar que tem um trabalho muito consistente, inclusive com auditório à disposição, que uma vez por semana reúne o pessoal para ministrar a palavra de Deus, além de outros trabalhos característicos da capelania. Quando ele soube daquilo, o que ele fez? Ele orou a Deus e ele disse: porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E nós falamos isso, só que ele faz isso de uma forma diferente. Porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Levantou-se e foi até a direção daquele hospital para ser o enviado de Deus, para que o trabalho pudesse ser mantido como está sendo mantido até hoje, para abençoar vidas. Veja, já contei várias vezes para os irmãos, gosto de contar essa história.
Eu sou fruto de oração, eu sou fruto de alguém que se dispôs a se colocar de joelho pela minha vida. Muitos de nós aqui talvez sejam fruto da oração, de alguém que se dispôs a colocar de joelhos pelas nossas vidas, mas também pela ação. A minha irmã é uma das pessoas que mais orou pela minha vida, a minha irmã mais velha, que fez um papel de mãe na minha vida, mas no momento em que só a oração não dava, eu acho, não sei, isso que eu estou dizendo por minha conta, né? Então ela chegou lá com aquela energia de uma mulher firme, né? E falou: hoje você vai para a igreja comigo. Eu falei: eita mundo, agora, né? Eu vou ou não vou? E ali Deus falou comigo. Consegue, irmãos, trazer essa nossa disposição de sofrer por alguém? O que traz isso hoje à nossa mente? Você, agora eu falo com você, é para nós, mas também é para você. Você está disposto a se pôr de joelhos em oração e jejum pela sua família? Você tem disposição de ser este canal de bênção, este que se lamenta, que chora, que busca a Deus e que sofre para que Ele possa abençoar a sua casa? Você tem disposição para ser aquele que se ajoelha, que ora pelo teu bairro, pela necessidade da tua rua, pela necessidade das pessoas que hoje talvez estejam vivendo em crises sociais, que estejam vivendo em situações ruins, de criminalidades? O quanto nós estamos dispostos? Você está disposto, por exemplo, irmãos, falando aqui no âmbito da igreja, a se pôr de joelhos para que quando você vier a cantar e tocar, você fala: Senhor, que a minha vida possa ser usada pelo Senhor, para que a igreja seja levada à sua presença com o coração quebrantado, transformado, enriquecido pela presença do teu Espírito Santo. Para que as pessoas estejam na escola bíblica, na classe das crianças, na classe dos jovens. Nós temos que ter essa disposição de buscar a presença de Deus, porque Ele busca alguém para se colocar de joelho, para ser o canal dEle, para abençoar e transformar vidas. Esta tem sido a história da igreja. Essa tem sido a história das igrejas do Novo Testamento, que Paulo, um dos principais missionários do Novo Testamento, sofria, chorava, colocando a sua própria vida em risco para que pudesse gerar vida. Por isso que ele fala em nós, não lembro exatamente o versículo, né? Enquanto em nós opera a morte, para que em vocês possa operar a vida. Então observe, meus amados, a nossa proposta de reflexão aqui nesta noite é que possamos buscar esta essência de viver o cristianismo, em que a nossa vida de verdade seja sal e luz do mundo, que as pessoas possam encontrar em nós um fio de esperança, porque elas não veem. E nisso é preciso, inclusive, que nós tiremos de nós alguns julgamentos, porque, por exemplo, Neemias poderia dizer o seguinte: que é isso, o povo está lá, olha quanta gente tem lá. Não é isso? Primeira vez, não sei se eu já contei, mas enfim, histórias repetidas, é fato na vida de pastor, tá bom? Então vocês não reparem. Mas a primeira vez que eu fui fazer um trabalho de rua, eu fiquei indignado. Eu fiquei: mas o que é isso? Olha a idade desse rapaz na rua, e aqui a gente tendo que dar comida para ele. Até que um irmão me pegou pela orelha e falou: se você não vier pelo amor, é melhor que você não venha. Porque você precisa amar como Jesus amou. Ele está na escuridão e você precisa mostrar a luz para ele. Nosso trabalho não é julgar o mundo, porque nem Cristo fez isso. Eu não vim para julgar, mas para salvar. E você pode ser esta pessoa. Talvez hoje você, olhando até nas suas questões pessoais, familiares, Senhor, o que fazer? Talvez Deus esteja chamando você hoje para ser esta pessoa que chora, que lamenta, que jejua, que ora, que busca a presença de Deus, para que Ele possa fazer a diferença nessa situação que você hoje enxerga.
porque nós somos instrumentos de Deus para abençoar este mundo. A igreja de Deus está para iluminar o mundo. Então, este é o convite. Como pregou o pastor David Wilkerson, depois, se vocês puderem, assista lá a pregação dele. Um convite à angústia, porque na história da igreja, os irmãos e irmãs, servos de Deus, que se angustiaram, que sofreram por alguma situação, foram os que fizeram e foram usados por Deus para mover grandes transformações no mundo. Porque se importar causa dor, causa angústia. Mas nós sabemos a quem servimos e em quem confiamos, em quem nos envia e em quem nos capacita. Neemias esteve lá, restabeleceu a estrutura do povo de Deus, social, na adoração, no culto a Deus, na convivência, porque ele se importou, porque ele se dispôs, porque ele foi, porque ele agiu e Deus o honrou. Amém? Qual é o teu papel diante de Deus? Observe as circunstâncias da tua vida. Não se coloque no centro dela. Ai, Senhor, porque eu estou sofrendo, resolva isso para resolver o meu problema. Porque nós primeiro amamos o outro. Quando nós olhamos as pessoas na rua, nós nos angustiamos. E nós gostaríamos, Deus, tira essas pessoas da rua. Por que nós queremos que tire? Para que meus olhos não vejam, para que eu não sofra. Evidente que cada problema resolvido é um sofrimento a menos. Mas se coloque na outra disposição. Senhor, estas pessoas precisam de luz. Estas pessoas precisam te encontrar. Essas pessoas precisam te ver. Essas pessoas precisam saber do Senhor. Josué olha o seu povo se desviando de Deus, mas ele toma uma postura, e ele diz, eu e minha casa serviremos a Deus, vocês escolhem hoje a quem servir, se os deuses ou se ao Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas ele foi o canal para sustentar a tua casa diante de Deus. Você pode ser o canal de Deus para abençoar muitas vidas, e isto é a essência da vida cristã. Amém? Vamos orar? E hoje, só mais um item, participando aqui da ceia, que nós possamos relembrar isso. Quem se dispôs a vir ao mundo? Quem se dispôs a sofrer insultos, perseguições, morte de cruz, para que pudesse haver vida em nós? O próprio Deus nos ensina a se importar, porque Ele se importou conosco. Amém? Soberano eterno Deus, louvado e glorificado seja o Teu santo nome, eterno, altíssimo Senhor. Obrigado por Tua palavra, Senhor, que é tão desafiadora para a nossa vida, Senhor. Porque, Deus, nós temos sempre a inclinação de, diante do Senhor, expressar as nossas dores e angústias pessoais, para que o Senhor possa nos livrar daquilo que nos causa sofrimento, daquilo que nos causa dor. Mas nós queremos algo, Senhor, mais, que nós possamos sim, ó Deus, se importar, ó Deus, com aqueles que estão ao nosso redor. Que nós possamos, ó Deus, buscar a Tua presença, nos prostrar, exercer as disciplinas espirituais que o Senhor nos ensinou, da oração, do jejum, da meditação na palavra, ó Deus, da busca do Seu conhecimento, para que possamos ser de fato instrumentos Teus para a transformação do mundo, a começar da nossa casa, Senhor. Que nós não tenhamos, ó Deus, receio de dobrar nossos joelhos, ó Deus, e clamar pela nossa casa, pelas nossas famílias, ó Deus, pela nossa igreja, pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso país, ó Deus, pelo mundo, porque o Senhor mesmo disse que somos sal da terra e luz do mundo. Nos ensina a olhar, Senhor, desta forma, como o Senhor olhou para nós, sabendo, Senhor, que estávamos, ó Deus, desolados, desesperançados, sobre os escombros do pecado deste mundo, e o Senhor mesmo se deu por nós,
a ponto de enfrentar morte e morte de cruz, para que pudéssemos alcançar tão grande salvação, para que pudéssemos alcançar tão grande libertação das amarras do pecado, e hoje, Senhor, ter acesso livre ao Senhor, e juntos formar o seu povo, Pai. Muito obrigado por isso, nós te louvamos, em nome de Jesus, amém.